dia a todos. Acredito que eu já conheço grande parte dos que estão aqui. Eu estou aqui hoje representando a Abracro. Para quem não conhece, a Abracro é a associação que representa a CROs aqui no Brasil. E há um tempo atrás, tem alguns meses, que a gente fez um trabalho em parceria com a Interpharma, com a Aliança Pesquisa Clínica e junto com a Abracro, a gente começou a fazer um estudo com dados que existiam no âmbito público e com alguns dados que a gente tinha da Anvisa e da Abracro, para tentar juntar informações de mercado que nos trouxessem um panorama a respeito da pesquisa clínica. Alguns de vocês até tiveram a oportunidade de ver o material semelhante que foi apresentado no evento da Interpharma em Brasília tem alguns meses. Esse material aqui que a gente está apresentando hoje, ele tem algumas atualizações, algumas informações adicionais. Então, a gente preparou esse material exclusivamente para o evento aqui do Wikimeeting. Então, qual que era a ideia, né? A gente trouxe duas vertentes. Na verdade, uma vertente inicial é qual é o panorama global que afeta o Brasil no mundo de pesquisa clínica e qual é o panorama nacional que afeta pesquisa clínica aqui no Brasil. Então, a gente acabou trazendo alguns elementos inicialmente a respeito de pipeline global, do que tem de moléculas vindo, o que tem acontecido com as aprovações do FDA, e depois a gente entra um pouco mais no lado nacional. Então, aqui não tem muita novidade, são as premissas básicas que hoje afetam o desenvolvimento clínico. A gente está falando de hoje 10 anos para a gente desenvolver uma molécula nova, quase 2,6 bilhões de dólares para desenvolver essa molécula, e que cerca de 80% desse gasto ele está relacionado não necessariamente ao desenvolvimento da molécula e ao pré-clínico, mas sim aos estudos clínicos. Isso já põe uma pressão, não só no âmbito brasileiro, mas, obviamente, em toda a pesquisa em desenvolvimento no mundo. E aqui a gente trouxe um dado da Elevate Pharma se eu não me engano, de 2018, já com dados de 2018, isso que fala do investimento em P&D no mundo, né? A gente chegou em 2018 com um gasto já de 172 bilhões de dólares em P&D, e existe uma previsão de que isso continue crescendo a 204 bilhões de dólares até 2024. A gente vê aí que esse crescimento ele já não tende a ser tão acentuado nos próximos anos. Então, ele veio num crescimento de 4,4% de 2013 a 2018, e a gente está falando num crescimento de 2,8% até 2024. Uma das razões disso é, basicamente, que o gasto em P&D está muito alto, e a gente consegue ver isso com a participação de P&D nas vendas da indústria farmacêutica. Então, em 2018, a gente está chegando em 21% de participação de P&D, como representatividade de P&D nas vendas da indústria farmacêutica, o que já é bastante alto. Então, a ideia, o forecast, a previsão é que a gente volte a estabilizar isso em 17%. Então, aqui tem duas coisas que podem acontecer, a gente vai falar um pouquinho das duas, que uma é um incremento de gasto para desenvolvimento da molécula. Custa mais caro, mais procedimento, pacientes mais complexos, a gente vai falar de um pouco disso. E também tem o pipeline que está, sim, ficando mais forte. A gente tem uma quantidade muito maior de moléculas nesse pipeline, e é um pipeline razoavelmente mais complexo que a gente tinha no passado. Então, a gente entra um pouco, uma análise aqui do pipeline global, né? A gente fez uma comparação aqui 2008 a 2018, qual era o volume desse pipeline global. Aqui a gente está falando de todas as fases de desenvolvimento, pré-clínico até os fase 3, aí quase fase 4. A gente estava falando de um pipeline de 2.050 moléculas, e hoje em dia a gente já está falando de um pipeline de 2.800 moléculas. Então, não é dizer que existe pouca inovação. Existe bastante inovação, o pipeline ele é razoavelmente forte comparado a anos anteriores. Além disso, na Pizza, a gente está comparando a participação das biotechs nesse pipeline. Então, a gente está falando, as biotechs que antes representavam 60% desse pipeline, hoje elas já representam 72% do pipeline. Porque elas estão retendo a inovação, e dois, porque várias delas estão mantendo esses produtos em sua posse. Antes eram passados para as grandes farmas, hoje grande parte das biotechs está seguindo com o desenvolvimento dessas moléculas até fases finais de desenvolvimento. Então, aqui a gente já tem uma sensação de que
a premissa de que existe menos inovação, ela não é real se olhada de um ponto de vista global. A gente tem, sim, um pipeline muito forte. Aqui, uma segunda análise dentro do pipeline, a gente comparou qual que é a representatividade de áreas terapêuticas dentro desse pipeline global. Aqui também acho que não vai ter muita novidade. A gente está falando de oncologia e neurologia, sistema nervoso central, representando aí 45% desse pipeline global, e é seguido aí de 10% para doenças infecciosas. Agora, no lado da direita, um dado interessante que a gente tirou do FDA, das moléculas que se via no pipeline. Então, aqui no quadro da direita, a gente está falando de qual é a participação de terapias de nova geração nesse pipeline. Então, em 2015, a gente tinha aí 120 moléculas que são consideradas aí de nova geração, seja terapia gênica, seja CAR-T-cell, seja novos mecanismos de ação. Aí tem um pool grande de tipos de nova geração, não vou entrar muito no detalhe. E a gente vai para 2018, a gente teve um crescimento de 124% dessas moléculas participando do pipeline. Quando a gente volta e compara isso com as 2.800 moléculas do pipeline total, é pouca coisa, mas você vê já uma representatividade maior de moléculas complexas dentro desse pipeline. Aqui, mais para título de curiosidade, a gente colocou como está estratificado esse pipeline global dentro das grandes farmas. Na verdade, estão todas as farmas aqui, mas a gente listou as 5 que têm maior representatividade nesse pipeline. Então, a gente vê, nem tanto pelo volume, de novo, o volume é irrelevante dentro do pipeline total, que a gente está falando de 2.800 moléculas, mas a gente está falando de 87 moléculas para Pfizer, 86 para GSK, 76 para Novartis e assim vai. Mas o interessante é a briga pelas mesmas áreas terapêuticas. Então, a gente olha aqui nas grandes, está todo mundo direcionando para as mesmas áreas terapêuticas, competindo pelos mesmos mecanismos de ação. E aí, a gente, fechando um pouco a questão da importância do pipeline global, a gente tem umas consequências iniciais aqui que não são consequências que vão vir, mas elas já aconteceram no ano passado. A primeira delas é dos mecanismos de ação aprovados pelo FDA, dos novos mecanismos de ação que foram aprovados pelo FDA no passado, 90% eram de drogas órfãos ou terapias de nova geração, ou seja, foi um crescimento bem grande do que o FDA avaliou frente a anos anteriores. A gente teve aí uma análise da quantidade de procedimentos nos estudos clínicos, estamos falando de oncologia, de CAR-T-cell, esses estudos já estão aí, a gente teve um aumento de 60% nesses procedimentos. E, por último, esse para mim é o que mais chama a atenção, se a gente olhar todas as moléculas aprovadas pelo FDA no passado, em 46% delas, a gente teve apenas 500 pacientes em todo o ciclo clínico. Então, a gente não fala mais de estudos por todas as suas fases, com 20 mil, 30 mil pacientes, a gente está falando de mecanismos de ação que eventualmente estão usando um pool razoavelmente pequeno de pacientes. Ou seja, doenças raras ou populações de medicina preditiva, medicina personalizada. Então, é uma outra realidade que começa a afetar aí os estudos clínicos. E aí a gente começa a trazer um pouco mais para o objetivo da nossa apresentação, o que isso gera, né, nas dinâmicas de estudos clínicos, aonde eles acontecem, em que região eles estão acontecendo. Então, direcionado pelo pipeline forte, isso a gente se confirma aqui. A gente teve globalmente um aumento de 24% de estudos clínicos. A gente fez aí, ano passado, se eu não me engano, 2018, 6.630 estudos. Um crescimento razoavelmente grande perante aos 5.000 que a gente tinha em 2012. Agora, se você traz essa dinâmica para as regiões, o que acontece? A gente vê a América do Norte razoavelmente estável, grande parte dos headquarters da indústria está lá, é o maior mercado farmacêutico do mundo, não vai fugir muito disso, eles vão sempre receber os estudos clínicos. Mas a gente vê que todo esse crescimento de volume, ele está totalmente absorvido pela Ásia. Todas as outras regiões estão perdendo volume, tirando a América do Norte, e a Ásia absorvendo grande parte desses estudos clínicos. Isso aqui não é dado confidencial, isso aqui foi tudo analisado em cima de Citeline Clinical Trials. Tá? A gente vê uma perda mais acentuada para a Latam, aqui América do Sul. A gente vê a Europa com uma perda significativa para o tamanho da região.
mas a gente vê a Ásia absorvendo. A Ásia absorvendo tem várias razões, mercado local, necessidade de registro, então tem umas razões pela qual a Ásia absorve, mas uma razão importante é a atratividade populacional, a atratividade por prazos, do ambiente em si. E aí, falando um pouco do posicionamento Brasil, né? A gente tem esses efeitos globais que afetam não só o Brasil, mas as regiões como um todo, vocês viram, e a gente tem uma outra realidade aqui que se agrava quando a gente fala de Brasil. Então, quando a gente começa a entrar, fala de pesquisa clínica para o Brasil, muita gente fala bastante sobre atratividade para investimento, o que movimentaria de economia, como isso seria uma alavanca de produção científica e inovação no país, o aumento do acesso à saúde, fortalece o sistema de saúde no país. Muito se fala disso, mas a gente dificilmente consegue juntar isso em fatos que concretizam essa hipótese. Então, a ideia do estudo que foi feito em parceria era um pouco trazer para a Terra se isso se confirma e se isso é mesmo uma verdade. Então, aqui a gente tem umas credenciais do Brasil, aqui acho que não tem muita novidade também. A gente está falando da maior PIB da América Latina, atualmente o nono do mundo, maior população urbana da América Latina, a quinta do mundo, diversidade étnica. A gente tem o maior mercado farmacêutico disparado na América Latina e atualmente a gente é o 7º, caminhando para o 6º maior mercado farmacêutico do mundo. A gente trouxe uma análise de custos aqui. Quando a gente fala de custos, quanto custa um paciente em oncologia num estudo clínico versus outros países, né? Vale a pena fazer pesquisa quando a gente olha de um ponto de vista de custo? A gente tem um custo bem competitivo quando a gente fala de pesquisa. E aí, quando a gente entra no mundo do sistema de saúde, a Anvisa sim reconhecida mundialmente, é uma das agências renomadas, tem uma relevância mundial e segue um trabalho forte para a profissionalização. Mas, até aí são credenciais, o cenário não é bonito. A gente realmente a quinta população do mundo, o 7º maior mercado farmacêutico, 9º do PIB, mas o 24º colocado em realização de pesquisas no mundo. Se a gente põe isso dentro de uma curva, né, ao longo dos anos, e aqui a gente fez duas comparações, né? Uma é a participação do Brasil, em termos de posição no ranking, e a outra é o nosso share, né? Se no mundo a gente está perdendo estudos clínicos, a gente pode ter um share alto, mesmo que o mundo esteja perdendo estudos clínicos. A gente trouxe as duas análises. Então, a gente saiu da 17ª posição em 2011 e fomos parar na 24ª posição aí em 2018. E o nosso share, que era 3%, ele passou a ser 2,1%. Para um país que só pega 3% dos estudos clínicos do mundo, perder 1% é razoavelmente significativo, seja para pacientes, seja para o movimento desse nicho de mercado nacionalmente falando. E essa posição de coadjuvante, né, que o Brasil passou a assumir, não é só o fato de ter saído da 17ª posição e ido parar na 24ª posição. É o fato do porquê isso aconteceu. Então, se você olhar aqui entre os 25 países que estão nesse ranking, o Brasil, ali, 24º, o lado da esquerda é quem perdeu posição e o lado da direita é quem ganhou posições no ranking, tá? Então, mais do que estar em 24º é ser o país que mais perdeu posições ao longo do tempo. A gente vê outros países aqui ganhando posições, e se a gente olha quais são, Taiwan, Egito, Israel, Irã, Austrália. Não estou nem falando dos Big Five da Europa e também não estou falando dos Estados Unidos. Estou trazendo países que não estão nem perto do mercado farmacêutico brasileiro. E o Brasil é o país que mais perdeu posições aqui dentre os 24. Então, se a gente pensar o que seria sair de uma posição de coadjuvante para uma posição de protagonismo. E aí, de novo, não é protagonismo comparado à Europa e com protagonismo comparado à Europa. É um protagonismo dentro desse rol de países. O que seria? Estar aqui próximo da Austrália, talvez, ou próximo dentre os 12 países no ranking. Então, a gente fez uma análise do que seria, então, o país posicionado, saindo de 24ª posição para
12ª posição. No quesito Brasil como coadjuvante, a gente falou da importância das áreas terapêuticas no pipeline global, né? E a gente acaba vendo uma situação mais agravada ainda quando a gente olha a participação do Brasil nessas duas áreas terapêuticas mais importantes. Então, se a gente olha a oncologia, que a gente teve aí 3.128 estudos, com um pipeline de 27%, o Brasil só participa de 1,9% desses. Quando a gente fala de sistema nervoso central, a situação é ainda um pouco pior, a gente participa de 1,3%. Se a gente for mais um elemento à frente, não só participamos pouco, como a gente vem perdendo o share. A gente participava mais antes, mas além disso a gente vem perdendo espaço. Para oncologia, menos 0,2%, para sistema nervoso central, menos 0,5%. Como todo mundo sabe, aqui também não é novidade para ninguém, um principal obstáculo que a gente vive hoje, tendo todas as credenciais que a gente tem, é a questão dos nossos prazos. E não vale deixar de fazer a nota de reconhecimento que, ao longo dos anos, a gente vem vivenciando uma melhoria das agências, seja no quesito prazo, seja no quesito diálogo, e esses prazos chegaram a melhorar. A gente teve uma piora aqui de 2017 para 2018, mas eles vinham numa melhoria pelo menos até 2017. O grande problema é que não é suficiente, porque vários outros países estão numa dinâmica de melhoria mais acelerada que a nossa. Então, quando a gente cita aqui nossos vizinhos argentinos, que em 2 anos levaram os seus prazos para 110 dias. A gente trouxe aqui o México, 90 dias. E a Polônia foi um exemplo pontual da Europa do Leste, que hoje recebe muitos estudos, apesar de não ter nem perto da potencial de recrutamento que o Brasil, e hoje eles têm 60 dias de prazos regulatórios. Desculpa. E os Estados Unidos, de novo, a gente põe só para base de comparação, não é com quem a gente está competindo, mas só para pontuar quanto que eles fazem hoje, seguem aí os 30, 60 dias, dependendo do comitê de ética que se usa, né? E aqui na direita a gente trouxe a oscilação que a gente tem mais do lado da Anvisa, né? Então a gente tem a possibilidade aí de 60 dias, dependendo de uma molécula sintética, mas realmente ainda prazos bem largos, chegando a 410 dias, dependendo da complexidade da molécula. Então aqui está claro o espaço que existe de oportunidade ainda. A melhoria ela é positiva, mas ela precisa ser mais rápida se a gente quiser voltar a competir com esses países que são conhecidos como menores que o Brasil. E ainda pensando no âmbito nacional, a gente fez uma pesquisa com grande parte dos executivos da indústria brasileira, seja multinacional, seja nacional, né? Não é uma pesquisa formal com dados estatísticos, foi mais com a intenção de tirar um feeling no mundo da pesquisa clínica, se eles hoje investem em estudos e como eles veem a perspectiva futura para a pesquisa. Então, a pizza da esquerda tem aí uma ideia, dentre as multinacionais, a gente tem 40% que realiza estudos clínicos no Brasil e a gente tem 21% das nacionais que hoje realiza estudos clínicos no Brasil. A gente tem aí 35% das indústrias que foram pesquisadas que ou não fazem ou não sabem se existem estudos em sua empresa. Quando a gente fala de perspectiva de futuro, a gente já pode considerar uma perspectiva moderadamente positiva, né? A gente tem 33% desses executivos falando em manutenção do investimento e 41% falando em aumento do investimento. Um outro elemento positivo da gente ver é a participação das nacionais e das conhecidas como pequenas no âmbito brasileiro. A ideia aqui é ver, em participação de estudos clínicos, quantos hoje são conduzidos pelas Emerging Biopharmas, né, e pelas nacionais. Então, a gente vê um aumento aqui embaixo de quase 4% da participação desse tipo de indústria na condução de estudos clínicos, frente às grandes, que saiu de 77% para 74%. Ainda é um movimento incipiente, mas a gente sabe que várias nacionais têm hoje participado de um processo mais ativo de pesquisa e desenvolvimento.
E o mesmo se vê quando a gente fala de medicamentos novos aprovados pela Anvisa. A gente vê aí um aumento de quase 8% para 13%, são 5%, 5 pontos percentuais de aumento desse tipo de indústria no pipeline que foi aprovado pela Anvisa. Então, acho que é positivo, isso confirma um pouco, corrobora com a tese que existe uma intenção de investimento por parte dos executivos da nossa indústria, e que poderia ser alavancado pelo nosso ambiente regulatório, ambiente de pesquisa. Aqui eu trouxe um dado mais interno, ele é um número mais de quantificação, que é a disponibilidade de dados dentro do mundo que podem ajudar o processo de recrutamento. A gente tem hoje várias empresas que estão fazendo o trabalho de análise de dados, ajudar a encontrar esses pacientes, instituições, as próprias CROs, várias delas fazem esse tipo de trabalho, e a gente compara aí, pensando no mundo brasileiro, qual é a disponibilidade de dados para ajudar a pesquisa, então? O Brasil hoje, seja via DataSUS, seja via prontuário, seja via rol da ANS, ou seja via lei de transparência, o Brasil hoje ocupa a 2ª posição no mundo de disponibilidade desses dados. Isso ajuda a gente, quando a gente fala em fomentar a pesquisa clínica no Brasil. Que nem eu falei, a gente fez uma comparação aqui sobre os custos de paciente, né? A gente escolheu alguns países, isso é um dado vindo de uma base de dados de budgets de estudos clínicos, tem a participação de mais de 80 indústrias aqui dentro. Então, se a gente pega a oncologia, um paciente brasileiro num estudo de oncologia custa $18 mil. Um paciente americano num estudo de oncologia custa $40 mil. Então, quando a gente fala de fomento, de trazer inovação para o país e ajudar a reduzir gasto de P&D, esse pode ser um elemento de comparação. A própria Argentina, para oncologia, um paciente lá atualmente custa $28 mil. Se a gente vai para a neurologia, a gente vê uma situação semelhante. Países grandes, que nem Inglaterra e Alemanha, têm custos similares ao do Brasil. Nesse caso, o do Brasil é um pouco mais alto. Quando a gente vai para a cardiovascular, aí o Brasil realmente tem um custo mais baixo que outros países. Se você soma a isso o tamanho do mercado farmacêutico, possibilidade de registro, a prevalência desses estudos e a prevalência desses pacientes, a quantidade de estudos que a gente tem, isso seria uma forma de trabalhar com esses headquarters, trabalhar com essas CROs para fomentar, trazer esses estudos para cá. Ou até para mostrar para os nossos órgãos reguladores e Congresso da importância que pode ter trazer esses estudos para o Brasil. E aí, que nem eu tinha dito, a gente fez esse estudo, né, a gente usou uma metodologia, algoritmos que estão focando basicamente o que seria trazer o Brasil de uma situação de 24ª posição para uma situação de 10ª posição. Isso levaria a gente para 2,1% de share, para 4,8% de share de estudos clínicos. De novo, a ideia aqui é enfatizar que, quando a gente fala de fomento à pesquisa no Brasil, ninguém está falando de participar em 40% dos estudos. A gente está falando de que existe uma alavanca muito grande se a gente sair da 24ª posição para a 10ª posição, o que é bem diferente quando a gente tem conversas com os nossos órgãos ou com os nossos headquarters. E a gente fala que a gente sairia, então, de 245 estudos para conduzir 548 estudos. O que isso significa, né? Mais do que conduzir mais estudos. Se a gente trouxer isso para, aí sim, falando de melhoria de economia, de inovação, de participação de mão de obra indireta, a gente está falando de 2 bilhões de investimento adicional no Brasil, 55 mil pacientes beneficiados, 5 bilhões de atividade econômica, incluindo atividade indireta, e pelo menos 48 mil funcionários que estariam envolvidos nesses estudos clínicos. De novo, isso com 4,8% de participação em estudos clínicos. É dessa ordem de grandeza que o Brasil poderia se beneficiar se a gente tivesse uma melhoria no ambiente regulador. E a gente tem bastante coisa que está acontecendo, né? A gente teve modernização aí em várias regulamentações, várias RDCs ano passado.
isso ajudou bastante, seja de um ponto de vista de Anvisa, seja no ponto de vista da Conep com os prazos. A gente tem um plano de ação que está vigorando no Ministério da Saúde. Esse plano tem várias áreas que aí nos bastidores elas estão progredindo. E a gente tem um projeto de lei que ainda segue em discussão na Câmara, que visa encontrar consenso aí para a modernização da pesquisa no Brasil. A gente tem uma série de temas que fazem parte hoje do PL, inclusive o PL hoje está rodando discussões na comissão, na CCJ, não vale a pena entrar na pauta aqui, mas são áreas de melhoria e que essas conversas com os órgãos reguladores estão acontecendo visando essa melhoria. E, por último, a gente tem que, acho que se conscientizar que nenhuma dessas frentes, seja o PL, seja o plano de ação, uma vez implementados, no dia seguinte a gente tem um ambiente melhor, né? Vão vir uma série de decretos, uma série de normas, tem muito trabalho pela frente para a gente conseguir fazer com que o Brasil seja um ambiente mais propício para a pesquisa. Mas, se a gente juntar todos esses slides e os elementos positivos, as credenciais que a gente tem, me parece no-brainer o trabalho que a gente tem que fazer do fomento de pesquisa no âmbito nacional. Gente, obrigado, era isso que eu queria apresentar hoje. Se vocês precisarem da ajuda da Abracro, aqui está listada toda a diretoria atual da gestão. A gente fica à disposição aí qualquer pergunta, dados adicionais que vocês precisem. Foi um prazer.